Capítulo 1222. Quando segurou o cajado das estrelas, Klein tirou uma moeda de ouro do vazio com a outra mão e a sacudiu. Quando a moeda de ouro caiu, uma revelação de sua adivinhação apareceu em sua mente. Era uma ravina extremamente profunda. Na parte inferior havia um edifício grosso e vasto coberto por camadas de branco acinzentado. Todos os detalhes foram restaurados na Chernobyl que Klein tinha visto no início. No entanto, não se originou do mundo espiritual, mas do seu próprio subconsciente. Usando a técnica de adivinhação por sonhos, ele reproduziu as imagens que tinha visto em sua mente. E no momento em que esta cena foi concluída, as gemas embutidas no cajado das estrelas emitiram um brilho fraco. Ele desapareceu instantaneamente junto com a projeção do vazio histórico de Klein e apareceu acima do edifício branco acinzentado. Em apenas um segundo, Klein retornou da frente oriental da terra abandonada dos deuses para Chernobyl. Este foi um dos principais poderes do Cajado das Estrelas. Se a cena correspondente que surgiu na mente do usuário ainda existisse no mundo real, então o Cajado das Estrelas poderia permitir que eles cruzassem todos os obstáculos e distâncias, chegando ao destino desejado. Claro, o pré-requisito era que a cena delineada estivesse absolutamente correta e não fosse visualmente diferente da original. A razão pela qual ele escolheu a ravina profunda onde Chernobyl estava localizada, e não a névoa amarelo-acinzentada, foi porque sabia que o filho mais novo do Rei Gigante, o Deus da Glória, Bladel, havia morrido após ser libertado da maldição. A área definitivamente passaria por grandes mudanças, e a única coisa que não foi afetada foi a misteriosa Chernobyl, que era valorizada pelo antigo Deus do Sol e Amon. Isso também não significava que a ravina profunda e o edifício branco acinzentado não teriam quaisquer alterações visíveis. Na verdade, Klein já havia se preparado para o fracasso de sua tentativa de teletransporte. Afinal, a pessoa que fez isso era falsa, e o item em sua mão também era falso. Não seria uma pena se ele o perdesse. No ar, Klein, com o cajado das estrelas na mão, nem teve tempo de examinar o ambiente quando todo o seu corpo afundou de repente e despencou. Ele não usava fome rastejante, nem se transformou em uma ave. Ele estava atualmente incapaz de voar. Portanto, embora os semideuses do caminho do vidente fossem bizarros e aterrorizantes, eles tinham um lado humano. Enquanto seus pensamentos corriam, um poder Beyonder apareceu em sua mente. Em seguida, o cajado das estrelas iluminou-se com cores diferentes, fazendo com que os arredores se enchessem de ventos violentos. O vento girava em torno dele, fazendo com que seu casaco preto balançasse e seu corpo descesse lentamente. Durante esse processo, a mão direita de Klein tremeu, permitindo que a projeção histórica do cajado das estrelas voltasse ao seu local normal, evitando que acidentes acontecessem com ele por ele imaginar certas cenas. Logo depois disso, sua mão esquerda pressionou a meia cartola em sua cabeça. Assim que o relâmpago no céu estava prestes a passar, tirou uma lanterna do vazio. Sob a fraca luz amarela da lanterna, Klein pisou firmemente no chão sob a ravina profunda com seus sapatos de couro sem fivela. A escuridão infinita ao seu redor parecia conter monstros. Ele estava diante de Chernobyl. Sob os efeitos sincronizados do relâmpago e da lanterna em sua mão, Klein rapidamente descobriu uma situação. Não havia porta para este edifício grosso e vasto. Todos os lugares estão selados. Lembro-me que o antigo Deus do Sol abriu uma fenda ilusória na parede branco-acinzentada antes de sair. Como se estivesse pensando, Klein encontrou o local em suas memórias e começou a entoar o nome honroso do Louco. Na frente mais oriental da terra abandonada dos deuses, perto da névoa solidificada perto da cidade da lua, Klein,
que estava escondido no vazio histórico, entrou imediatamente no castelo de Séfira. Com a ajuda da luz de oração, ele usou a sua verdadeira visão para examinar a situação em Chernobyl. Na ravina profunda e nas planícies desoladas com nevoeiro amarelo acinzentado remanescente, não havia um único Amon presente. Quanto a Chernobyl em si, mesmo com a verdadeira visão fornecida pelo castelo de Séfira, não foi suficiente para ele ver claramente o que estava acontecendo lá dentro. Por baixo das camadas e mais camadas de branco acinzentado, parecia haver um nada absoluto, um espaço sem qualquer cor. Na verdade, não é simples. Como esperado do lugar de onde o antigo deus do sol, o criador da cidade de prata, saiu. Depois de suspirar interiormente, ele rapidamente deixou o castelo de Séfira e retornou ao fragmento histórico de antes da primeira época. Klein, que estava fora de Chernobyl, recuperou a consciência. Ele estendeu a mão e tirou as viagens de Leimano. Ele rapidamente virou para uma das páginas e se preparou para usar o poder de abertura de porta de um aprendiz. Tal ação era na verdade um pouco precipitada para ele, mas considerando que se tratava apenas de uma projeção no vazio histórico, ele sentiu que não havia problemas com isso. Os Beyonders do caminho vidente são de fato cautelosos e imprudentes ao mesmo tempo. São cuidadosos ao fazer os preparativos, mas imprudentes depois de fazer os preparativos. Eles mostram traços de cautela e imprudência ao mesmo tempo. Enquanto satirizava a si mesmo, Klein passou silenciosamente pelo obstáculo e entrou no interior de Chernobyl. Depois de abrir portas repetidamente, ele finalmente deixou os edifícios branco-acinzentados. Ele viu uma porta de metal pesada entreaberta à sua frente. A porta de metal não era muito alta, apenas cerca de 2,5 metros de altura. Obviamente foi preparada para humanos. Na frente dele, havia duas marcas pretas e duas metralhadoras que eram mais ficção científica do que qualquer arma pertencente a esta época. Essas duas metralhadoras pareciam um pouco parecidas com as que ele tinha visto quando folheava algumas revistas em sua vida anterior. No entanto, ele não era fã dessas coisas, então não tinha certeza. Klein não as pegou nem tentou estudá-las. Sua intuição espiritual lhe disse que as duas armas semelhantes a armas de fogo estavam completamente corroídas. Qualquer contato com elas faria com que se desintegrassem instantaneamente. Depois de dar algumas olhadas, ele dissipou as viagens de Leimano. Com a lanterna na mão, passou por duas marcas escuras e chegou atrás da porta de metal. Havia um corredor largo aqui e em ambos os lados havia salas de tamanhos diferentes. As mesas e cadeiras lá dentro foram derrubadas, algumas estavam bem e outras quebradas ao meio. As paredes estavam cobertas de listras pretas. Parece um centro de pesquisa. Klein partiu dos restos e do layout geral, chegando a uma conclusão preliminar. Não havia necessidade de procurar deliberadamente por nada. Ele rapidamente encontrou uma sala com uma máquina destruída. Havia alguns pedaços de papel sobre a mesa com uma tonalidade amarelada. Parecia que alguém os colocou ali casualmente depois de coletá-los. O antigo deus do sol ou Amon. Depois de hesitar por 2 segundos, ele finalmente entrou na sala. A fraca luz amarela dispersou a escuridão interna enquanto ele pegava os poucos pedaços de papel e os examinava rapidamente. 10 segundos depois, Klein largou o pedaço de papel e o canto da boca se contraiu. Ele não reconheceu nenhuma das palavras naquelas páginas. Na minha vida anterior, eu mal passei em inglês, muito menos em outras línguas. Klein de repente sentiu os sentimentos dos outros Beyonders neste mundo quando leram o diário de Roselle. Ele exalou lentamente enquanto estendia a mão no vazio e tirava um item.
Este era um dispositivo de tradução que Zhou Mingrui comprou antes de viajar para o exterior e para o qual economizou. Quando o ritual de aumento da sorte foi realizado, ele estava dentro de uma bolsa ao seu lado. Para ele, a maior vantagem desse dispositivo de tradução era poder fazer traduções offline, desde que não excedesse o banco de dados armazenado internamente. Depois de brincar com isso, finalmente entendeu o que as poucas páginas tinham. Pesquisa sobre o aparecimento de petróleo num campo petrolífero seco. Por que precisariam de construir um centro de investigação num local tão inimaginável para tais assuntos? Deus, o que eles descobriram nas profundezas do campo de petróleo? Este é um material incrível. O que exatamente aconteceu? O médico virou uma poça de óleo preto na minha frente. Mais e mais pessoas se transformaram em petróleo. Este centro de pesquisa foi selado por fora. Ninguém pode sair. Ninguém pode sair. Loucura. Todos enlouqueceram. Ainda estamos normais, mas nossa comida está quase acabando. Parece que estou ouvindo coisas. Parece haver sons vindos do subsolo. Está me convocando. Ele está me convocando. Essas linhas de palavras simples causaram um arrepio na espinha de Klein. Ele sentiu como se estivesse caminhando em direção à loucura e à morte. Ao mesmo tempo, um pensamento veio naturalmente à sua mente. A corrupção que vem do subsolo. A causa de tudo isso foram os experimentos desnecessários envolvidos após a descoberta de algum material estranho em um campo de petróleo seco. Então, o mundo foi destruído? Mas se foi um desastre causado por tal coincidência, então não há razão para eu, o Imperador Roseli e os outros obtermos itens para nos ajudar a transmigrar antes do tempo. Talvez haja chances em meio à inevitabilidade, e no acaso, existe inevitabilidade? A corrupção do subsolo sempre influenciou o mundo humano de uma maneira nada óbvia. Poderia provocar intermitentemente certos eventos misteriosos. Somente quando o centro de pesquisa investigou mais profundamente ele foi totalmente despertado. Klein inconscientemente engoliu um bocado de saliva. Com a lanterna na mão, ele saiu da sala e dirigiu-se às profundezas do centro de pesquisa. Ele também prestou muita atenção a qualquer coisa que valesse a pena prestar atenção. Depois de caminhar por quase um minuto, sua visão escureceu de repente. Mais da metade do brilho da fraca luz amarela foi consumida pela área à frente. Quando olhou mais de perto, percebeu que havia um penhasco a 2 passos dele. Essa parte do centro de pesquisa desabou no chão. Estava escuro e vazio, sem fim. Fracamente, pareceu ouvir um grito silencioso. Soou em sua mente do subsolo. Esse sentimento foi algo que Klein já havia experimentado antes, atrás da porta de bronze no Salão da Verdade. Ele franziu a testa ligeiramente e deu alguns passos para trás, preparado para dissipar a projeção do vazio histórico a qualquer momento. Nesse momento, uma palma tão seca que só tinha pele e osso saiu da escuridão, agarrando-se à beira do penhasco. Então, uma figura saltou e pousou na frente dele. Ele usava um chapéu pontudo e um clássico manto preto. Ele tinha um monóculo no olho direito. Não era outro senão o anjo do tempo, Amon. No entanto, a condição deste Amon era muito anormal. Era como um esqueleto coberto por uma membrana de pele. Klein subconscientemente deu alguns passos para trás e viu a carne e o sangue do homem à sua frente se encherem rapidamente. Ele ajustou seu monóculo e disse com um sorriso: "Ah, um visitante. Eu não esperava por isso. E você é? Ponto."